Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Ora viva, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial, edição de terça-feira. Chefe da Brigada Central Assistência da Província da Zambésia, Margarida Talapa, não tem dúvidas que Daniel Chapo e a Frelimo são os vencedores das eleições e vão tomar posse. O país mergulhou numa onda de manifestações desde que a Comissão Nacional de Eleições anunciou a vitória da Frelimo e do seu candidato Daniel Chapo. Entretanto, o partido não tem dúvidas de quem é o vencedor. A verdade eleitoral, caros camaradas, é de que a Frelimo e o seu candidato presidencial venceram bem as eleições. Está larga vantagem a Frelimo e o nosso candidato de cerca de acima de 70% de votos. E vamos tomar posse. Não apenas na Zambésia, mas em todo o país. A Frelimo foi muito bem votada também. Não apenas também na Zambésia. Sabemos que na Zambésia tivemos uma vitória histórica, mas ganhamos em todo o país. Mas também vamos ter o nosso Pio Matos, governador desta vasta província da Zambésia. Falando esta terça-feira, no âmbito da sua visita de trabalho à província da Zambésia, a chefe da Brigada Central de Assistência a esta parcela do país disse que este resultado é fruto de muito trabalho e ninguém vai mudar isso. Esta construção da vitória da Frelimo teve como base, primeiro, a organização da Frelimo, como eu dizia antes, a nossa preparação. Delineamos uma estratégia de ação conjunta, a união e coesão dos nossos membros simpatizantes, mas também a confiança do povo para com a Frelimo. Criaram condições para a vitória esmagadora da Frelimo e do seu candidato. Talapa acrescentou ainda que a desorganização de outros partidos não deve ser imputada à Frelimo. A escola primária de Climar, todas as mesas ganhamos. Anúncio feito pela comunicação social. Não fez campanha, não trabalhou, estavam divididos e hoje querem acusar a Frelimo a sua terror. A desorganização deles querem imputar na Frelimo. Não vamos aceitar. E frisou ainda: depois de 2, 3 dias, aqueles observadores que vinham observar já declaravam justo, livre, transparente. O que é que aconteceu depois? Para mais tarde começar, depois de declararem, a Frelimo e o seu candidato presidencial Daniel Francisco Chapo são justos vencedores e estes, caros camaradas, vão tomar posse. Continuando com as notícias, celebrou-se hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Entretanto, na cidade de Quelimane, essa camada social sente-se excluída e lança a culpa ao governo. As pessoas com deficiência ainda enfrentam muitas dificuldades na sociedade, principalmente no que diz respeito à acessibilidade e à inclusão. De lá, desde cá, tem-se celebrado esta data, de facto, que é para poder chamar a atenção, consciencializar a humanidade, a sociedade sobre a importância, sobre a reflexão dos direitos das pessoas com deficiência, para que estas mesmas pessoas com deficiência sejam também integradas na sociedade de forma positiva.
porque conforme aquilo que é a concepção da sociedade, da comunidade, é que é uma pessoa com deficiência, portanto essa pessoa com deficiência era isolado, porque ela é deficiente e era deficiente em tudo. Mas para esta camada social, tudo isto tem um culpado. A culpa não pode estar não pode recair aos construtores. Nós, na verdade, sabemos de que primeiro é a arquitetura, não é? De que esta obra deve ser concebida. E o arquiteto, o construtor, este deve receber a obra do jeito como foi desenhada. E, por seu turno, o governo, como implementador, tenho certeza de que tem lá os seus fiscais. E essa obra não pode ser erguida da maneira que está sendo erguida, logo deveriam paralisar. Mesmo no ato da construção, se esta obra não foi acomodada com a questão da acessibilidade, não pode ser inaugurada. É uma obra inacabada. Por que vai ser inaugurada? Vocês estão me a dizer uma questão de atendimento ao público, de usuários públicos. Então, se não tem essa componente, ainda não é do uso público, logo é inacabada, não deveria ser inaugurada. Então, portanto, a culpa é do governo como implementador. E ainda sofrem bastante com a estigmatização e discriminação. Esta mãe, por exemplo, conta como está a ser criar um filho com necessidades especiais sozinha, já que seu marido lhe abandonou quando descobriu a condição da criança. Não é fácil cuidar uma criança assim, no meu caso, né? Porque não tenho apoio de ninguém, infelizmente. O pai dele acabou abandonando por causa da situação da criança, acabou fugindo, não dá assistência, não dá nada. E minha família também não me apoia por causa das condições da criança, como nós se encontramos, né? Estas declarações foram feitas esta terça-feira durante a cerimônia de celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se comemorou sob o lema Potenciemos a pessoa com deficiência rumo a uma sociedade inclusiva e sustentável. Hoje é o segundo dia dos exames do ensino secundário. Entretanto, os alunos da 10ª e 12ª classe disseram que a disciplina de matemática foi muito difícil. A tristeza era evidente no rosto dos alunos da 12ª classe das escolas secundárias gerais Patrício Lumumba e de Quilimani, com quem o Diário Zambésia conversou após a realização do exame esta terça-feira. A maioria confessou que já esperava uma prova difícil, mas o que encontraram foi pior ainda. A matemática hoje foi um pouco difícil, né? Sempre difícil por quê? Porque saiu coisas que não sei, né? Mas não sei se é faltar na escola, mas que não vimos mesmo durante o ano letivo. Matemática mesmo não vou mentir, foi meio difícil mesmo, mas a avaliação está decorrendo uma boa. Ontem fizemos de português, filosofia, mas foi tudo nice. Para os outros, como é o caso de Kelly Paquete, o exame de matemática foi razoável, mas não pode dizer o mesmo para a disciplina de filosofia. A português também foi bom. Filosofia um pouco, né? Já teve coisas que davam me dar dor de cabeça, não foi fácil mesmo, mas deu para fazer. Mesmo assim, os nossos entrevistados estão confiantes num bom resultado. Vamos passar de classe. Estou confiante porque o que eu fiz, foi uma coisa maravilhosa, como podemos dizer assim. De Refrique na Zambésia, até esta terça-feira os exames decorreram sem sobressalto. É a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, nós voltamos já com mais notícias de seu interesse. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago.
Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Sejam todos bem-vindos à segunda e última parte do nosso bloco noticioso. Marginal continua a perder o seu encanto. Para além de depósito de lixo, sanitário público, munícipes da cidade de Quelimane transformaram a avenida de oficina mecânica em um local de venda de bebidas alcoólicas. Nos últimos tempos está sendo transformada em uma espécie de mercado. Aqui vende-se quase tudo, incluindo bebidas espirituosas e também a oficina por aqui. Os cidadãos reconhecem que este local é proibido, mas apontam a falta de espaço para exercer suas atividades. Aliás, já foram informados pela Polícia Municipal para se retirar daqui, mas não desistem. Aqui é proibido para trabalhar aqui? Sim, sabemos. Mas então... Não, aqui, amanhã vamos sair daqui, vai daqui lá do lado. Mas eles cobram? Coisa, sim, cobram, sim. Receita? Os caras. Ok. Pagam quanto? 10 mil. Mas mesmo assim, estão a cobrir? Sim. Sabemos que eles pagam de um lado, os proíbem. Eu não sabemos. Ninguém nos autorizou, mas estou a preocupar de dia a cada dia. Não temos sítio para ficar aí, para tentar coisa de maneira, né? Já não temos como. Mas sabe que é proibido fazer atividade aqui? Sabemos sim. Mas não temos como. Okay. Já não temos como. Mas os fiscais passam aqui a cobrar? Sim, passa todo dia. Pagamos 15 por todo dia. A dona Rosa Augusto, por exemplo, viu nesta avenida o local perfeito para vender bebidas alcoólicas. Mas está aqui a vender alguma coisa? Sim. Está a vender o que? Cachaço. Não sai nada. Não sai. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Okay. Mamãe foi autorizada para vender aqui cachaço? Não pode utilizar porque não há forma. Não temos nada de comer em casa. Tinha que fazer negócio. A mãe sempre vende aqui? Sim. Eu costumo vender aqui, sim. Lembre-se que a Avenida Bonifácio Gurveta Massamba, a antiga marginal, é considerada o cartão de visita da cidade de Quelimane, mas nos últimos tempos, para além de depósito de lixo e oficina mecânica, é igualmente usada como sanitário público, exalando um cheiro nauseabundo. Já na reta final, o Gabinete de Combate à Corrupção na Zambésia consciencializa os jornalistas sobre o branqueamento de capitais. O governo moçambicano realizou no período entre julho de 2020 a março de 2021 a avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, visando identificar as ameaças da vulnerabilidade, bem como a compreensão dos riscos existentes no regime de prevenção e combate. Relativamente aos crimes de tráfico de pessoas, foram 132 processos investigados. Destes processos, 85 foram acusados e remetidos ao julgamento 38 processos, o que significa que os outros mereceram despacho de não pronúncia. E destes 38 processos que foram remetidos ao julgamento, houve apenas 9 condenações. E essas condenações tiveram 33 réus ou arguidos. E relativamente aos crimes de exploração sexual, deram entrada nesse intervalo, no total, 3.669 processos. Destes, 2.133 terminaram com acusações. Entretanto, foram remetidos ao julgamento 55, o que significa que
os outros não chegaram ao julgamento durante este período, ou porque foram arquivados, ou porque ainda estavam em tramitação nos tribunais. Penha avançou que as avaliações foram feitas tanto no setor público quanto no privado. Mesmo que seja no setor que não seja público, por exemplo, por o crime de tráfico de pessoas, o dinheiro proveniente do tráfico de pessoas pode ser investido, e aquele investimento do dinheiro também é o crime de branqueamento de capitais. Jornalistas presentes na formação olham o tema como uma mais-valia. Ficou aqui claro que o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção precisava de municiar ao pessoal da imprensa, sobretudo os jornalistas, com matéria desta natureza que tem que ver com uma lei específica de branqueamento de capitais e o terrorismo. Deram-nos ferramentas, subsídios, sobretudo de que tipo de crime é que se trata e quais são as áreas onde normalmente se tem verificado com alguma incidência. Vimos, por exemplo, como o tráfico de pessoas na área florestal, mineira, a própria corrupção, entre outras, né? E para nós, como comunicadores, como pessoal da imprensa, esses conhecimentos fazem-nos valer para, quando estivermos a abordar matérias desta natureza, um crime relacionado com o branqueamento de capitais de terrorismo, podermos elaborar e fazer com a devida a transparência, o devido rigor, acima de tudo. Porque falar de branqueamento de capitais é um mal que fere quase com toda a sociedade, é um país. Veja só que o relator apresentado aqui diz que o Moçambique entrou para uma lista cinzenta, está a lutar para poder sair desta lista que não dá apoio a nenhum cidadão moçambicano. Por isso, é papel de todo moçambicano também lutar contra este mal. Porque ser morto, sabemos que o jornalista também pode ser vítima nessas coisas. Que meios um jornalista pode usar, como deve abordar essas matérias, foram passos importantes também para nós como jornalistas. Refira-se que no período desta avaliação deram entrada no Ministério Público 288 casos relacionados com o branqueamento de capitais e tiveram desfecho com líbelo acusatório 28 processos com um desfecho de condenação em 3 processos, o que representa um número bastante reduzido em relação aos processos registrados. Pronto, está tudo dito para a edição de terça-feira. Amanhã estaremos juntos à mesma hora e continue a acompanhar as nossas páginas nas plataformas digitais. Boa noite, até lá.